Vou fazer o seguinte, inclusive, vou fazer uma revisãozinha dessa parte termodinâmica para o aluno que de repente não teve tempo de fazer exercício, fazer hoje ou amanhã no mais tardar. Mas não te esquece, cara, o cérebro humano, ele apaga as coisas vividas da nossa mente para a gente poder viver feliz e para poder sobrar espaço para as próximas coisas, tá? É por isso que a gente esquece, certo? Se eu particularmente não tivesse esquecido as várias cagadas que eu fiz ao longo da minha vida, eu não poderia estar aqui feliz dando aula para vocês. Então, tu vê, o esquecimento é algo imprescindível para a pessoa ser sadia mentalmente, certo? Mas tem coisas que tu não pode esquecer, e para não esquecer essas coisas, só praticando, revisando, pensando. Então, vamos lá. Revisão de termodinâmica. Fazer uma boa revisão de termodinâmica e vamos acrescentar no final da aula os detalhes que tenham faltado. Claro que antes de estudar termodinâmica, nós vimos os gases, vimos que tem a equação geral dos gases perfeitos para a gente poder estudar como é que são as transformações gasosas. Então, e é importante saber, né, que além de P vezes V sobre T ser uma constante, equação geral dos gases perfeitos, tem que saber que o gás, para ser perfeito, tem que ter alta temperatura e baixa pressão. Tem que saber que as variáveis do estado do gás é pressão, volume, temperatura e Kelvin. Tem que saber que um gás é expansível e compressível, e essa característica é só dos gases. Também tem que lembrar, né, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, ou seja, se o gás sofre mudança de massa, se ele ganha ou perde massa, na hora de fazer a conta, a fórmula de cima vira lixo. Eu teria que usar a fórmula de baixo, que ficaria P1 vezes V1 sobre N1, T1 é uma constante, que é a constante universal dos gases perfeitos, então o número de mols interfere. E aí depois que a gente começou a entender um pouquinho os gases, nós vimos que ao aquecer um gás ele tende a se expandir. E quando um gás se expande, ele realiza trabalho. Aí eu mostrei, né, que para calcular o trabalho realizado por um gás, P vezes ΔV. A gente acabou de revisar que essa fórmula ela tem uma limitação grave. Ela só serve para pressão constante. Quando a pressão não é constante, tem que calcular a área e pode aparecer o mais ou menos ali na frente. O aluno também tem que lembrar que quando o volume aumenta, o ΔV é positivo, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, o ΔV é negativo e o trabalho é negativo. Quando a transformação é isocórica, o ΔV é zero e o trabalho é zero. Então é importante lembrar desse detalhe. Só que aí nós começamos a perceber que quando a gente joga calor para um gás, parte dessa energia é convertida em trabalho, mas uma grande parte de energia aparentemente desaparecia. Nós começamos a colocar a culpa no gás e chamamos essa energia desaparecida de variação da energia interna do gás, ΔU, variação da energia interna. E essa equaçãozinha que eu acabo de relembrar é a primeira lei da termodinâmica. Com o avanço do estudo dos gases, com o avanço do estudo dos gases, nós percebemos que a energia interna é do tipo cinética. E para calcular a energia interna de um gás, basta conhecer o número de mols e a temperatura. Não custa lembrar que uma variação é a energia final menos a energia inicial. Então, se eu vou calcular a variação da energia interna, além de usar a primeira lei de termodinâmica, eu também posso pensar que é só fazer 3 meios vezes N, número de mols, vezes R, sobre ΔT, vezes ΔT. Então, uma outra maneira de buscar a variação da energia interna, além da primeira lei de termodinâmica, além de fazer o U final menos o U inicial, se eu sei o número de mols e a temperatura e as temperaturas, eu posso usar essa equaçãozinha. Só para N constante. Se aumentou ou diminuiu o número de mols, essa última equação vira lixo. Só para N constante. Legal. Quando nós começamos a entender um pouco melhor, então, os processos energéticos no interior de uma máquina térmica, quando a gente percebeu, então, que toda a máquina térmica funciona entre uma fonte quente, da onde vem a energia, uma fonte fria, para onde nós jogaremos o excesso de energia fora, e o motor,
que é a máquina térmica quente. Nós começamos a perceber que para a máquina funcionar, ela tem que retirar calor da fonte quente, que vai ser jogado dentro do gás que compõe o motor. Esse gás tende a se expandir realizando o trabalho. Mas é impossível converter todo o calor em trabalho. Afinal, como é que o gás vai se expandir sem antes ter ficado agitado? Sem antes ter ficado com uma parcela de energia para ele? Impossível. E aí esse excesso de energia que eu não consegui aproveitar, eu tenho que jogar para a fonte fria. Senão a máquina explode. Senão a máquina funde, derrete. Pela lei da conservação de energia, o trabalho que o motor vai realizar é o calor que veio da fonte quente, menos o calor rejeitado para a fonte fria. Já as máquinas térmicas frias, elas funcionam no sentido oposto. Vai ter a fonte quente, vai ter a fonte fria e a máquina, nesse caso, é o refrigerador. A máquina térmica fria. Como é que o gerador funciona? Nós aplicamos trabalho sobre o gás que ele usa para funcionar e ao ser espremido esse gás, ele consegue retirar calor da fonte fria, ele se transforma em gás, em vapor na fonte fria, é espremido quando na fonte quente, e ao ser espremido vai para o estado líquido. E uma substância para ir do estado gasoso para o estado líquido, ela tem que liberar calor. É uma reação exotérmica. Então o objetivo da máquina térmica fria é retirar calor da fonte quente a custas de trabalho e jogar esse calor da fonte fria somado ao trabalho para a fonte quente. Esta equação aqui, que geralmente nem é fornecida no vestibular, que nasce do princípio da conservação de energia, continua valendo para a máquina térmica fria. Porém, se eu quiser saber se a máquina térmica quente ou a máquina térmica fria são eficientes, se elas estão aproveitando a energia adequadamente, eu calculo coisas diferentes. Para medir a eficiência de uma máquina térmica quente, eu calculo o rendimento. Para medir a eficiência de uma máquina térmica fria, eu calculo o coeficiente de performance. Falei do coeficiente de performance para vocês? Ambas as ideias são lucro sobre investimento. No caso da máquina térmica quente, o lucro que eu espero é que a máquina realize trabalho, e o investimento que eu fiz para o motor funcionar foi o calor da fonte quente. Substituindo essa equaçãozinha aqui na ideia de rendimento, surge uma outra fórmula após pequeno algebrismo. Essas duas fórmulas fazem o mesmo serviço. Calculam o rendimento de uma máquina térmica. E nós vimos que tem uma lei na termodinâmica muito importante, segunda a lei da termodinâmica, que nos diz que uma máquina térmica jamais vai ter rendimento de 1, ou seja, 100%. Essa segunda lei termodinâmica ela pode ser traduzida de várias formas diferentes. Por exemplo, toda máquina térmica funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Já está dizendo que o rendimento não vai ser 100%, está embutido já na fala. Em uma máquina térmica, o trabalho é sempre menor que o calor da fonte quente. É a mesma coisa. Em uma máquina térmica, o calor recebido da fonte quente é convertido parcialmente em trabalho. Mesma coisa. Eu posso continuar trocando português e falar a mesma coisa, né? Coeficiente de performance é também uma ideia que a gente calcula através da comparação do lucro pelo investimento, só que o lucro que eu espero de uma máquina frigorífica é que ela resfrie a fonte fria, que ela retire calor da fonte fria. E o investimento que eu apliquei nela para ela poder fazer isso é o trabalho. Cuidado, pessoal, o rendimento, o coeficiente de performance pode ser maior que 1. E pode ser maior que 1. Isto não viola a segunda lei. A segunda lei fala de rendimento, não fala de coeficiente de performance. O fato de o coeficiente de performance ser maior que 1 não significa nada.
não há problema nenhum de eu tirar 200 joules da fonte fria gastando 100 joules. Só que eu arremesso para a fonte quente 300. O que eu tirei da fonte fria, mais o trabalho. A segunda lei da termodinâmica continua sendo respeitada. Então, depois de a Revolução Industrial já ter começado, 1750 na atual Inglaterra, os compradores dessas máquinas térmicas começaram a perceber que exigia muito combustível para a máquina operar, muito carvão tinha que ser consumido para a máquina gerar um trabalho relativamente pequeno. Então começou a cobrança para cima dos engenheiros, dos projetistas, dos fabricantes, que eles fizessem máquinas térmicas com o melhor rendimento. E um sujeito, um francês encarnado, um francesinho chamado Sadi Carnot, ele começou a filosofar sobre o comportamento das máquinas térmicas. E ele criou, na mente dele, o ciclo termodinâmico perfeito para melhor aproveitar o calor que um gás recebe de uma fonte quente. Esse ciclo, que é um ciclo que só existe no mundo das ideias, portanto um ciclo idealizado, ele é chamado de ciclo de Carnot, nada mais justo, que dá o nome do inventor. Ciclo de Carnot. Eu primeiro preciso que tu saiba que ele é idealizado, ou seja, ele não é na prática aplicável. Preciso que tu saiba que ele é o melhor, que ele é o perfeito. Ah, entendi, professor, já que ele é perfeito, ele vai ter rendimento 100%. Não, porque rendimento 100% violaria uma lei muito sólida e básica da termodinâmica. Uma máquina térmica jamais tem rendimento 100%, inclusive a máquina de Carnot, que respeita esta lei. O ciclo de Carnot, ele é o melhor que existe, mas jamais vai ter rendimento 100%. E para esboçar esse ciclo de Carnot, é importante que tu saiba esboçar ele de próprio punho. Tu faz lá um diagrama P versus V, pressão versus volume, e traça duas isotermas. Para quem não lembra, a isoterma é aquela curva característica na matemática chamada de hipérbole equilátera. Faça duas isotermas lá, uma próxima da outra. Depois que tu construiu duas isotermas, vai ficar muito fácil desenhar o ciclo de Carnot. Tu primeiro executa uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e para finalizar, uma compressão adiabática. Olha como o desenho fica característico. Não é uma figura que se vê todo dia, é olhar para ela e gritar, Carnot! Tem que ser marcante. Não tem retas ali, meus amigos, são só curvas suaves. O ciclo de Carnot não possui retas. Eu preciso que tu consiga identificar e denominar cada uma dessas 4 transformações que completam o ciclo. Tu precisa enxergar no gráfico que AB foi uma expansão. O volume A era menor que o volume D, o volume aumentou, expansão. E já que ocorreu em cima de uma isotérmica, depois tens que saber que BC é uma expansão adiabática. E é importante tu saber que uma transformação adiabática é aquela que ocorre sem troca de calor. Adiabática significa sem trocar calor. Tens que conseguir identificar através do gráfico que a transformação CD voltou, agora passou a ser uma compressão, pois o volume diminuiu. E é uma compressão isotérmica de novo. E finalmente de D para A mais uma compressão e de novo adiabática. Compressão adiabática. Uma das coisas marcantes sobre o ciclo de Carnot é que o rendimento de uma máquina de Carnot, ou seja, de uma máquina que obedecesse o ciclo de Carnot, se essa máquina pudesse ser construída, o rendimento dela poderia ser calculado conhecendo apenas a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Nada mais importaria para saber o rendimento dessa máquina.
Olhando para essa fórmula, fica claro que quanto mais fria a fonte fria e quanto mais quente a fonte quente, maior é o rendimento desta máquina. E apesar dessa conclusão ser tirada por uma máquina de Carnot, ela pode ser generalizada para qualquer máquina. Motores ficam mais eficientes no inverno, porque a fonte fria, que é o ar atmosférico, diminuiu no inverno. Se eu aquecer, se eu conseguisse uma explosão mais quente no interior de um motor de combustão interna, ele vai render melhor. Professor, então por que não se aumenta cada vez mais a temperatura da explosão do combustível no interior de um motor? Primeiro, porque vai depender do próprio combustível. O combustível é que vai definir essa temperatura. E se eu aquecesse demasiadamente a parte interna do motor, o metal do qual ele é feito fundiria e o motor derreteria, o que não funcionaria, né, também. Por isso que nós temos limitações na prática. A fonte fria é sempre a temperatura do ambiente para os motores dos carros, por exemplo. Então não tem como eu mexer nisso, eu vou ter que aceitar. E a temperatura da fonte quente ela é limitada porque se eu esquentar demais, vai derreter o motor. Então eu não posso também esquentar demais. Legal. Cheguei a fazer o cálculo de uma máquina de Carnot que operasse entre o espaço interestelar e o núcleo de uma estrela. Né? Mesmo nessa situação absurda, a máquina de Carnot não atingiu 100% de rendimento, mostrando que a segunda lei não estava sendo violada. E cheguei a te comentar o que era a tal da entropia? Não. Muito rapidamente, eu acho, né? Não sei se eu cheguei a discutir um pouco melhor essa ideia. Vou comentar então, falar um pouco mais sobre transformações cíclicas e vou comentar sobre a entropia para a gente considerar encerrado essa primeira discussão, ou segunda discussão, ou terceira talvez, sobre termodinâmica. Não vejo nenhum algo mais para frente a gente precisar de uma nova revisão, certo? Termodinâmica. Eu lembro que termodinâmica eu vi no segundo ano do ensino médio, fiquei viajando na maionese, não entendi porra nenhuma. Vi no terceiro ano de novo, fiquei bem chateado. E fui pro vestibular meio cabreiro com termodinâmica, sabe? Meio sem saber o que estava acontecendo. Fazia as contas e acertava, mas estava todo inseguro. Pra chegar um dia acordar e, porra, eu entendo termodinâmica, demorou uma década, a gente falei. Então é uma coisa que merece atenção. Vamos comentar aqui então, transformações cíclicas. De transformação cíclica, meus amigos, o que é fundamental a gente saber? Primeiro, entender que quando um gás completa um ciclo termodinâmico, não importa como é que são as transformações, não importa o quão malucas sejam as transformações. Quando o gás volta ao estado original onde ele estava, início e fim, já que ele vai estar no mesmo volume, na mesma pressão e, portanto, na mesma temperatura, como a temperatura final vai ser igual à temperatura final, já que a energia interna de um gás depende basicamente da temperatura, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, automaticamente a energia interna final é igual à energia interna inicial e, portanto, a variação da energia interna é zero. Primeira coisa marcante sobre as transformações cíclicas. Outra coisa que é importante. Quando uma máquina executa uma transformação cíclica, se o ciclo ocorre no sentido horário, trata-se de uma máquina térmica quente, motor, gerando trabalho positivo. Já se o ciclo ocorre no sentido anti-horário, aí nesse caso, trata-se de um ciclo de uma máquina frigorífica, de uma máquina térmica fria, e o trabalho é negativo. Então tu vê, esse trabalho aqui é esta área, o trabalho vai ser positivo e vai ser a área dentro do ciclo. Essa máquina frigorífica aqui, o trabalho vai ser negativo e vai ser a área dentro do ciclo. Provei para vocês por que no sentido horário o trabalho é positivo e no anti-horário o trabalho é negativo? Né? Te mostrei que dá para tu decompor aquele ciclo em duas partes, né? E analisar a área na ida e na volta. E aí a gente não precisa decorar essas informações. E vamos trabalhar mais uma vez a ideia de entropia. Entropia, grandeza física, que é delicada de entender. Não é
nem velocidade, força ou aceleração, ou energia cinética, ou temperatura, ou tempo. Ela é delicada essa ideia aí. É a grandeza física, o que mede mesmo? É a grandeza física que mede a desordem energética de um sistema. É a grandeza física que mede a desordem energética. Essa é a palavra-chave para a entropia. Eu jamais vou me esquecer, no terceirão o professor já levantou essa ideia. Ele já falou da ideia da entropia e que tudo ocorria com o aumento da entropia. Tudo. Essa é a lei natural que define o sentido da passagem do tempo, se tu preferir. O sentido da passagem da vida, o sentido onde a natureza flui. Deus, sim, o Criador do Universo, quando criou o Universo, disse: tudo neste universo ocorrerá com o aumento da entropia. Aparentemente foi isso que o Criador do Universo disse no ato da criação. Tudo ocorre com aumento de entropia. É por isso que as pessoas envelhecem. É por isso que os copos quebram e não se unem a partir dos cacos na tua cozinha. É por isso que as folhas rasgam e não se unem novamente por vontade própria. É por isso que os objetos, que os seres vivos nascem e morrem e depois se decompõem. Quando o professor me trouxe essa ideia, me pareceu tão fantástica a ideia que eu não consegui digerir. E pelo contrário, eu criei dentro de mim um contra-argumento para mostrar que essa ideia era idiota. Eu pensei comigo, água líquida tem mais entropia do que água sólida. Então congelar a água viola essa lei. Congelar a água, tu pega a água e organiza ela. Eu não tinha percebido que para congelar a água eu tenho que usar uma máquina frigorífica. E se eu retirei 100 joules da água para congelá-la, eu tive que usar, 50 joules de energia. E 100 mais 50 eu estou jogando para fora 150. Então eu organizei um sistema em 100 joules e desorganizei outro em 150 joules. Eu aumentei a desordem do universo ao organizar a água. E não existe nenhum fenômeno físico observado até hoje, nós já observamos todos os tipos de fenômeno que pode imaginar, que tenha violado esta ideia. Isso tem uma conclusão acachapante e muito difícil de absorver e de acreditar. Isso é a prova de que o universo é finito. O fato de as coisas ocorrerem com o aumento da desordem energética mostra que toda a vida que um ser vivo está vivendo, ou morrendo, ou que um objeto é deslocado, ou que um objeto é destruído, ou que copo é fabricado. Eu poderia pegar o copo quebrado, derreter e refazer o copo. Mas para isso eu tive que usar uma máquina térmica quente. E essa máquina térmica quente estava aumentando a desordem do sistema o tempo todo. Porque a energia aproveitada pela máquina térmica quente, parte dela não é aproveitada, fazendo os gases sofrerem variação de energia interna. Só uma parte é aproveitada. Uma máquina térmica quente está constantemente aumentando a entropia do sistema. Cara, se tudo é assim mesmo, de fato, depois de alguns bilhões de anos passados, nem as estrelas mais poderão brilhar. Porque o brilho de uma estrela é um fenômeno físico que ocorre com o aumento da entropia. Vai chegar uma hora que a estrela vai ter consumido todo o seu combustível nuclear e vai ter se transformado numa massa de gás fino e fria espalhada pelo universo. E na verdade isso vai ter acontecido com todas as estrelas. E o universo vai ser um lugar feito com gás frio e fino, espalhado por todo o universo. E não haverão mais regiões mais aquecidas e regiões menos aquecidas, porque o universo vai ter tendido ao equilíbrio térmico. E se a energia vai estar desorganizada dessa maneira, mesmo que uma raça viva, altamente tecnológica e evoluída existisse nesses finais, nessa última estrela brilhante, mesmo com toda a tecnologia do universo acumulada, já não seria mais possível aproveitar a energia desse universo onde a entropia estaria demasiadamente alta.
Então tu vê que loucura, os seres humanos calcularam o fim do universo. Nós sabemos como é que o universo vai terminar. Não estou falando do tamanho do universo. O universo pode continuar infinito do ponto de vista físico, mas não haverá mais formas de vida e nem fenômenos físicos ocorrendo, porque qualquer fenômeno físico, como até a queda de um objeto, ocorre com o aumento da entropia. Que loucura! Eu demorei décadas para aceitar este fato científico. Né? O cara que entende termodinâmica, ele nem discute isso, ele sabe que isso existe. Ele já estudou tanto isso, ele já entendeu a entropia, né, no seu âmago. Ele já sabe disso, ele tem isso como certo na vida dele. Agora, o leigo, né, o cara que não é iniciado em física, acreditar nisso é muito difícil. É muito difícil, eu concordo. O interessante, galera, é que essas duas, a ideia de entropia e isso que eu acabei de escrever, que tudo ocorre com a entropia, é uma outra maneira de descrever a segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, quando a gente fala, né, o rendimento de uma máquina térmica nunca será 100%. É a segunda lei colocada pontualmente, né? Quando eu escrevo dessa maneira, não. Aí é a segunda lei da termodinâmica universal. Universal. Difícil acreditar, é triste até. É torcer para que quando o universo estiver nessa situação idiota e sem vida e inútil, que as forças gravitacionais superem as forças de inércia que mantêm o universo se expandindo, né? E que ocorra uma nova colisão de toda a matéria do universo. Que o Big Bang volte a existir, organizando mais uma vez a energia do universo. Né? Como uma implosão. Tem físicos que defendem essa ideia, né? De que em algum momento a força gravitacional vai superar a força de inércia, né? Que mantém os objetos, as galáxias se expandindo, e que isso faria o universo entrar em colapso e, né, uma nova grande explosão existiria. Mas não é o que a termodinâmica diz. Né? E muitos outros físicos alegam que o universo vai continuar se expandindo para toda a eternidade. Aliás, essa é uma das dúvidas atuais da física, né? Se a força gravitacional vai conseguir, né, impedir a gradativa expansão do universo ou não. Ao que tudo indica, o universo vai continuar se expandindo para todo sempre. Legal! Muito viagem essa parte final, né? E aí, será que não tem uma outra questãozinha dessa área para a gente já usar ela como exemplo? Ou como revisão da revisão? Dá uma olhadinha aí, o que tu fez de termodinâmica? Mais uma aí, tem mais uma. Yeah. Ótimo, garoto. Muito bem. Vamos fazer a questão 31, da página 376. Como ela é de estudo dos gases, e nós revisamos, né, o estudo dos gases ali no começo da termodinâmica, foi uma ótima pedida.